Queridos amigos, é com grata satisfação que estamos aqui de retorno para o canal Raciocínios Espíritas. Este é o quadro Ciência Espírita. Este quadro, dentro do canal Raciocínios Espíritas, visa se debruçar sobre a análise de temas que foram objeto da ciência de observação do Espiritismo, através do insigne codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, que pelo fenômeno estuante soube esquadrinhar, perguntar e, através de uma análise metodológica e científica com respeito a este fenômeno, soube definir os pilares daquilo que mais tarde tornou-se a nossa doutrina espírita. Portanto, o quadro Ciência Espírita visa estudar temas que são de interesse do Espiritismo enquanto ciência e também da ciência materialista, e buscamos fazer, portanto, correlações entre esses temas, sem querer nos aprofundar na teoria física, mas, sem sombra de dúvida, tentando compreender com os olhos do espírito como que esses fenômenos se processam. O tema, portanto, é assaz interessante, eletricidade e magnetismo. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, chega a dizer que quem consegue compreender o magnetismo consegue entender o próprio espiritismo, porque a maioria dos fenômenos que ocorrem, e ele volta nesse assunto no capítulo 15º de A Gênese, quando ele vai falar sobre fluidos e vai definir o que é o magnetismo humano, o que é o magnetismo espiritual e o que é o magnetismo misto, ele vai dizer que esses fenômenos ditos como maravilhosos, como milagres, na verdade, são fenômenos magnéticos de um grande poder. Portanto, entendendo como se dá o desdobramento deste fenômeno, nós estamos entendendo os próprios fenômenos espirituais mediúnicos. Bom, meus amigos, então nós vamos começar a falar sobre eletricidade e magnetismo. Nós aqui vamos abordar alguns teóricos que foram brilhantes na ciência materialista, físicos, engenheiros, dentre outras aptidões, e também foram brilhantes no desenvolvimento dos seus raciocínios à luz do espiritismo, ou seja, contribuíram com obras formidáveis, ligando ciência humana, ciência materialista, ciência física e ciência espírita. E sem sombra de dúvidas, eu não poderia deixar de mencionar aqui o Dr. Hernani Guimarães de Andrade, um homem brilhante que infelizmente nos deixou, retornou para a pátria do plano espiritual em 2003 e que foi autor de diversos livros maravilhosos. Aqui nós vamos citar alguns deles, mas sobretudo a matéria psiquântico, teoria corpuscular do espírito, enfim, obras maravilhosas. E este grande paladino do bem, engenheiro civil, ele que desenvolveu tantos raciocínios brilhantes à luz do espiritismo, foi também o responsável por dar uma contribuição com respeito aos instrumentos capazes de detectar o ectoplasma. Nós colocaremos na descrição desse vídeo o link para um vídeo que circula aí na internet. Quem faz os comentários desse vídeo é Fred Gunning. Ele é pesquisador e engenheiro, pesquisador do assunto ectoplasma, que nós vamos falar um pouco aqui, porque tem tudo a ver com estas características elétricas e magnéticas. Na verdade, quando nós estamos tentando chegar a avaliar a essência do espiritismo e tentando compreender os fenômenos magnéticos por trás da manifestação dos espíritos, nós, em algum grau, estamos querendo estudar as características, sobretudo do ectoplasma. E aí nós vamos explicar o porquê disso. Mas voltando um pouco, o Dr. Hernani Guimarães de Andrade foi o responsável por desenvolver diversos estudos com respeito ao EVP, Electronic Voice Phenomena, fenômeno de voz eletrônica, ou seja, é uma detecção de áudios com respeito à manifestação dos espíritos. Ele conseguiu, utilizando uma espécie de transdutores, converter o sinal eletromagnético num sinal audível com respeito à comunicação dos próprios espíritos. Então ele foi um grande pesquisador e teve uma grande contribuição com respeito a estes instrumentos de captação de áudio do extrafísico. E quando ele fez o desenvolvimento desses estudos, ele também delineou as bases
para aquilo que nós podemos chamar CBM, ou campo biomagnético, que é este campo magnético em redor da própria existência dos espíritos e, portanto, o campo magnético que percebe a influência dos espíritos em seu redor. O Dr. Hernani Guimarães de Andrade, ainda encarnado, fundou o IBPP, Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, e foi justamente nesse instituto que ele pôde desenvolver todas essas pesquisas e fazer essas descobertas. Mas ainda em 1850, nós não podemos falar em paranormalidade, em parapsicologia, em manifestações espirituais e na detecção desses fenômenos se nós não citarmos Charles Richer. Charles Richer, em 1850, esse fisiologista francês que ficou para a história, foi prêmio Nobel de Medicina em 1913 devido à sua grande contribuição ao Tratado de Metapsíquica. Charles Richer era cético, morreu cético, e pensamos que ele só se converteu com relação ao fato de que a vida continua, ao fato da imortalidade da alma, depois que ele desencarnou e foi recebido no plano espiritual. Humberto de Campos, através da psicografia abençoada de Chico Xavier, escreveu uma carta em 1936, que está nas publicações mais atuais do Tratado de Metapsíquica, dizendo que ele foi assessorado pelas entidades superiores do plano espiritual a fim de desenvolver todos os seus estudos com diversos médiuns, fazendo o discernimento, a distinção entre o que era loucura e o que era fenômenos mediúnicos, o que era paranormalidade. E nem assim ele, embora tenha contribuído indiretamente para este desenvolvimento do espiritismo e para comprovar os fenômenos mediúnicos, ele não utilizou isso para atestar a imortalidade da alma e também para se converter. E por que a gente não pode deixar de falar nele? Porque foi Charles Richer que pela primeira vez utilizou esse termo, ectoplasma. Ectoplasma vem do grego, ectos, aquilo que vem de dentro, e plasma, aquilo que pode ser moldável, que é maleável. Então, ectoplasma é uma substância interior ao corpo, que possivelmente faz parte de um fluido que nós temos e que pode ser moldado tanto para materializações como para outros fins. E aí, quando nós estudamos o ectoplasma, nós vamos adentrar em uma das bases da mediunidade de efeitos físicos. No capítulo 14 de O Livro dos Médiuns, Allan Kardec vai começar a desenvolver diversos tipos de mediunidade e vai falar sobre a mediunidade de efeitos físicos, dos batedores, daqueles que causam efeitos no mundo físico de forma involuntária, de forma voluntária ou consciente. E aí na questão 160 de O Livro dos Médiuns, nós vamos ter a definição de que essa faculdade medianímica de efeitos físicos é justamente definida como aquela em que os médiuns estão aptos a produzir fenômenos materiais, e que isso pode se dar tanto para médiuns involuntários como facultativos. No capítulo 16 de O Livro dos Médiuns, intitulado Médiuns em Especiais, Allan Kardec volta no assunto, volta a abordar, falando sobre aqueles médiuns que têm características elétricas, ou têm fenômenos, dão aso a fenômenos dito elétricos. Embora ele não chegue na definição muito clara do que seria isso, mas nós imaginamos que são aquelas pessoas que conseguem ter uma manipulação do magnetismo e eletricidade, que são dois fenômenos associados, como nós vamos ver, de forma mais ostensiva. Mas sem sombra de dúvida, e isso também é abordado neste filme que nós vamos colocar o link sobre ectoplasma, é o efeito curador do magnetismo. Foi este efeito curador aquilo que foi muito explorado por Jacob Mello na terapia pelos passes, aquilo que foi explorado, por exemplo, por Edgar Armond nas suas obras também, e aquilo que é explorado por ele nesse tratamento de depressão utilizando o magnetismo, que através dessa transferência de energia nós podemos ter uma dose curadora e livrar a pessoa não apenas pela atenuação do mal-estar de males físicos, mas também males psíquicos, como é a depressão, a enfermidade das emoções. E aí, o Livro dos Médiuns, Allan Kardec vai falar sobre médiuns curadores. Na questão 175, ele vai dizer: dir-se-á sem dúvida que isso mais não é do que magnetismo. Evidentemente,
O fluido magnético desempenha aí importante papel. Porém, quem examina cuidadosamente o fenômeno sem dificuldade, reconhece que há mais alguma coisa. Veja, aí a gente já começa a tentar discernir um fenômeno magnético, que é um fenômeno de origem meramente material do corpo físico, da lei de atração, né, do movimento de partículas eletricamente carregadas que geram um campo magnético, e o que é algo que é uma ação do espírito, que tem uma vontade, que tem uma força, que tem uma envergadura moral mais ou menos elevada, mais ou menos desenvolvida, e portanto que ele influencia, age como o próprio Allan Kardec vai dizer no Livro dos Espíritos, não apenas no mundo material, mas sobretudo no mundo moral. Então, quando nós observamos o fenômeno da cura, né, e existem algumas terapêuticas, inclusive, para amenizar dores que dizem respeito ao balanceamento de chakras, ao posicionamento de pedras que tem uma determinada potencial ou nível de energia e que isso pode equilibrar de novo, né? Todos esses pontos energéticos. Então, até que ponto esse magnetismo ele é meramente físico e até que ponto ele já passa a ser uma influência também da moralidade, né? É essa discussão que Allan Kardec começa a fazer. E aí ele diz: a magnetização ordinária é um verdadeiro tratamento seguido, regular e metódico. No caso que apreciamos, as coisas se passam de modo inteiramente diverso. Então, é como, por exemplo, os experimentos de Mesmer, em que ele pegava um banquê, que era um grande tonel, né, uma grande caixa de madeira, em que ele colocava limalhas de ferro, limalhas de aço, e submetia aquilo dali a um forte campo magnético, e, portanto, aquelas limalhas de aço recebiam uma orientação devido à influência desse campo magnético. E aí as pessoas que se sentiam doentes pegavam no banquê ou se colocavam ao redor, né, desse grande potencial de fluxo magnético e através daquele magnetismo sentiam efeitos em seu corpo que parecia desenvolver um bem-estar e até promover ou a estagnação ou até a regressão de algumas doenças. Mas quando nós estamos falando nessa cura espiritual, nós estamos falando de um fenômeno que diz muito mais respeito, embora haja também essa componente humana, a uma componente espiritual. Então existe um esforço de vontade, existe uma moralidade elevada que acaba fazendo com que a sua ação seja mais significativa também no corpo físico. Se nós pensarmos, por exemplo, a analogia de um medicamento. O medicamento ele tem algumas componentes, princípios ativos, que irão diretamente ser distribuídos nas células doentes e farão o corpo reagir em relação àquela doença, para tentar debelar aquela doença. No nosso caso em epígrafe, como nós estamos falando de uma cura no corpo também, mas tentando curar primeiro a alma enferma, porque nós acreditamos que na raiz de toda doença que somatiza no corpo há uma causa espiritual, é como se essa cura magnética, espiritual, o princípio ativo dela não fosse um medicamento físico, mas fosse um medicamento espiritual, como se eu recebesse sementes psíquicas e que essas sementes psíquicas efetuassem uma verdadeira transformação no meu próprio psiquismo. E essa transformação no meu próprio psiquismo, como se eu estivesse sendo irresistivelmente arrastada, magnetizada por aquela presença moral, me faz inclusive revigorar o ânimo, e aí eu tenho mais condições de repensar, de mudar os meus pensamentos, de agir com mais proatividade, com mais independência, com mais otimismo, e portanto eu tenho aí uma cura eficaz com respeito às minhas doenças da alma, tendo por consequência uma cura física.
como, por exemplo, quando nós pensamos na superioridade da natureza de Jesus. Quando a gente vai analisar no capítulo de A Gênese, que fala sobre os milagres do Evangelho, nós vamos ter exatamente essa discussão. Que os ditos milagres, na verdade, é essa influência magnética que os espíritos superiores têm em agir não apenas no mundo físico, mas sobretudo no mundo moral, estimulando mudanças de comportamento. É um arrastamento irresistível que nós sentimos por essa força poderosa que é a força do amor. A força do amor, ela é uma força magnética, mas nós dizemos que é uma força magnética por falta de elementos que consigam descrever essa força irresistível. Mas ela é uma força muito superior à força magnética. Quando nós lemos os grandes relatos, por exemplo, de Saulo de Tarso às portas da estrada de Damasco, de Públio Lentulus quando encontra Jesus, de cair de joelhos, começar a chorar, não conseguir concatenar palavras, às vezes não conseguir nem concatenar pensamentos, é como se eles realmente ali se sentissem imantados, como se o esforço deles, a vontade deles, naquele momento, tivesse sobrepujada por uma força muito maior, que tomou conta e os envolveu. E como a gente tem essa noção de campo irradiante, de energia que sensibiliza, de poder irresistível, uma das analogias mais perfeitas, ainda que seja extremamente imperfeita e longe do real significado, é sem sombra de dúvida o magnetismo. Então é por isso que Allan Kardec é enfático em dizer que, embora o fluido magnético seja importante e desempenhe aqui um importante papel, não é tudo. Há muito mais por trás, que até nos faltam palavras e formas de concatenar os pensamentos para desenvolver o raciocínio de uma forma mais fidedigna. A gente não tem nem como explicar e como compreender. E aí na questão 176 de O Livro dos Médiuns, Allan Kardec vai dizer: a força magnética reside, sem dúvida, no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Nós vamos entender isso perfeitamente quando nós estudarmos a Gênese. Porque na Gênese ele identifica bem aquela parcela que é a parcela humana, que é a contribuição do próprio organismo material do homem, e aquela contribuição que é a contribuição espiritual, né, que tem uma outra componente. Mas antes de chegar nessa discussão de a Gênese, nós precisamos falar um pouco de acordo com a ciência física. Quando nós falamos em permeabilidade magnética, nós estamos querendo saber o quanto que um determinado material é influenciado pela ação magnética de um campo externo. Então seria a relativa facilidade com que esse material deixa passar o fluxo magnético externo. Portanto, permeabilidade magnética pode ser definida como o valor magnético de um determinado material. Quando nós estamos falando em suscetibilidade magnética, nós estamos tentando analisar quão magnetizável um material é. Ou seja, nós estamos tentando verificar qual a capacidade que esse material tem de se magnetizar de forma mais rápida, mais intensa, menos intensa. Chegamos então na natureza dos materiais magnéticos. O primeiro são os diamagnéticos. Os diamagnéticos são aqueles materiais que mantêm um momento magnético nulo, ou seja, a influência de campos externos em relação ao seu interior é, de certa forma, sempre anulada, sempre atenuada, de forma que esses momentos magnéticos resultantes sejam sempre iguais a zero. Quando nós analisamos a natureza dos materiais paramagnéticos, nós observamos um fenômeno interessante, que a ação ou desdobramento de um campo magnético externo nesses materiais faz com que o campo magnético aumente, de forma a se alinhar com as linhas de campo do próprio campo magnético externo. Nós temos também a natureza de materiais ferromagnéticos. Nesses casos, nós temos chamados domínios muito mais magnetizáveis, muito mais influenciáveis em relação aos campos magnéticos externos. Em geral, esses materiais são explorados pela indústria, pela engenharia elétrica, para fazer com que as linhas de campo
de determinados equipamentos seja ainda mais intensificada com um fim útil para aquele equipamento. Temos também a natureza dos materiais antiferromagnéticos. Eles se definem como um alinhamento antiparalelo, que também promove uma grande atenuação e podem inclusive resultar nesse momento nulo. Temos também os ferrimagnéticos, como por exemplo as ferritas. Neste tipo de material, nós temos um desbalanceamento nessa atenuação. Então, o campo magnético resultante no interior desses materiais não chega a ser diferente de zero, mas é bem menor. E nós temos, por fim, os incríveis superparamagnéticos. Nestes, que é o exemplo, por exemplo, das fitas magnéticas, nós temos elementos ferromagnéticos que estão incutidos em matrizes não ferromagnéticas e que, portanto, conseguem preservar naquele magnetismo uma determinada informação. E isso pode ser especialmente útil em alguns casos. Então, por que nós fizemos toda essa explanação com respeito à força magnética e ao magnetismo? Para que nós possamos, à luz da ciência física, entender como esse fenômeno material se comporta. Entender que há corpos, há conjunturas, retículos cristalinos, conjunturas de materiais, arranjos cristalinos que favorecem as características magnéticas e outros que se opõem, de forma que o campo magnético externo tenha uma ressonância naquele corpo, naquela matéria, e em outros casos até intensifique esse campo magnético que recebe, e em outros casos anula os seus efeitos. Se assim ocorre, se essa diversidade ocorre quando nós estamos analisando a questão do magnetismo material, imagine o quanto que não varia quando nós estamos analisando organismos espirituais, que têm uma matriz muito mais complexa e muito mais maleável também. Quando nós nos lembramos de algumas das propriedades do perispírito, Zalmino Zimmermann tem uma obra inteira falando isso com rigor de detalhes. Então, quando nós analisamos todas aquelas propriedades, nós vimos que, de fato, a propriedade magnética é uma propriedade muito importante e torna o organismo perispiritual muito maleável a esse tipo de influências. Então, nós vemos que o magnetismo que nós conhecemos do magnetismo terreno, da física terrena materialista, é apenas uma dimensão muito fragmentada, muito parcial de toda a realidade, de toda a verdade que há do verdadeiro magnetismo espiritual. E é lógico que essas origens e características dos fenômenos mediúnicos e de como que esses fenômenos são influenciáveis em relação ao magnetismo sempre aguçou a curiosidade dos cientistas, E eles sempre buscaram esquadrinhar todas essas características e propriedades com aguçada curiosidade, através do estudo das propriedades do perispírito, do ectoplasma, utilizando para isso o concurso de diversos médiuns. Então nós tivemos diversos cientistas, sobretudo a partir do século XIX, que tiveram contribuições muito importantes para esse tópico. Quando nós pensamos em Dr. César Lombroso, Alexander Aksakov, Charles Richer, Enrico Marcelli, Pierre Curie, todos esses foram cientistas que se dedicaram em debruçar e investigar o fenômeno do magnetismo. E a conclusão que todos esses cientistas, a maior parte deles céticos, chegou, como é o caso de Dr. César Lombroso, é que dizemos, não é que este fenômeno seja possível, é um fenômeno real, em que eu comprovo que ele existe, verifiquei, de acordo com diversos instrumentos, com as técnicas possíveis desenvolvidas na ciência materialista até então, e não consegui encontrar nada que pareça ser algo forçado, uma armação, que seja uma invenção. Realmente é um fenômeno estuante, que existe. É uma verdade incontestável. Agora, como existe? Por que existe? Quais são suas propriedades? Quais são as suas condições para acontecer? Qual a sua composição? É algo que com o tempo isso daí foi investigado. A médium Eusápia Palladino, junto de diversos outros médiums notáveis, sem sombra de dúvida deve ter sido a precursora, como a primeira médium que se submeteu à análise de todos esses cientistas. Quando nós pensamos, por exemplo, em Charles Richer fez os seus estudos de parapsicologia, de metapsíquica,
utilizando o concurso de diversos médios, e por ser a sua carreira, né, de fisiologista, ele conhecia profundamente a fisiologia do corpo humano, os processos dos órgãos, os sistemas do corpo humano. E, portanto, ele não poupou os médiuns de esquadrinhar e de investigar a fundo fisiologicamente se havia algo diferente na composição, no corpo, na conjuntura física, anatômica daqueles homens e mulheres para que aqueles fenômenos realmente ocorressem. Então, Eusápia Paladino, sem sombra de dúvidas, foi a primeira médium cientificamente estudada para estes fenômenos. Os fenômenos de efeitos físicos, eles envolvem uma ação na matéria. Então, eu preciso me utilizar de um instrumento, né, um mecanismo, uma matéria que eu preciso agir sobre para poder dar consecução aos próprios efeitos físicos. E essa matéria é o ectoplasma. O médium é, na verdade, o grande manancial dessa energia, que é manipulada psiquicamente, através da mente dos espíritos que fazem uso dela. Portanto, uma causa inteligente. E aí, através desse denso fluxo magnético, é que os fenômenos físicos ocorrem. Um dos primeiros cientistas que se debruçou a estudar as partes constituintes ou de que era feito o ectoplasma foi o Dr. Dromboski. E ele percebeu que o ectoplasma ele tinha uma matéria formada por gorduras, algumas células, né, restos de proteínas, mas também alguns fluidos na natureza, fluidos vegetais, dentre outros. E aí essa manipulação desse fluxo energético do ectoplasma por parte dos médiuns, ela é chegada a termo, né, ela é feita com base no que a gente chama do atingimento do estado vibracional. Esse atingimento do estado vibracional, conforme esse vídeo nos mostra, que nós vamos deixar o link aqui embaixo, fala de um movimento intencional da mente do médium, pensando num fluxo de energias que desce do topo da cabeça para as pontas dos pés, que sobe voltando para o topo da cabeça e que vai aumentando de velocidade até atingir um determinado patamar de vibração. Esse estado vibracional ele é conhecido como um estado de desagregação de substâncias ou fluidos deletérios, como uma espécie de proteção para o próprio médium. E quando nós estudamos a teoria de força magnética, de campos magnéticos e campos elétricos, o que nós vimos? Nós vimos que essas partículas elétricas em movimento geram um campo magnético que, ao ser submetido a um campo magnético externo, vai surgir uma força magnética ou torque que vai agir nessas partículas elétricas. Ora, fisicamente, nós sabemos que o nosso corpo físico é formado de células. Essas células têm elétrons. Esses elétrons formam nuvens eletrônicas na associação de átomos, moléculas que vão resultar nessas células, né, no nível maior. E que, portanto, nós temos essa usina energética partindo do pressuposto apenas do ponto de vista do campo físico. Quando nós observamos o campo perispiritual, nós também sabemos que esse campo perispiritual é energia, né? Na verdade, não foi nem a doutrina espírita que nos revelou isto. Einstein nos revelou isso. Quando nós, através da mecânica quântica, analisamos a teoria dual onda-partícula do elétron, nós vemos que uma partícula eletricamente carregada como um elétron, ora se comporta como uma partícula, ora como onda. E a onda tem uma determinada frequência de vibração. Embora nós vamos ter um vídeo especialmente para falar sobre perispírito, para falar sobre frequências e tudo mais, mas a gente já pode perceber que o nosso corpo fluídico, né, menos denso, mais sutil, o nosso perispírito, o nosso corpo astral, ele é um corpo energeticamente carregado, né, que tem esse fluido. Então, se nós atingimos esse estado vibracional, significa que eu estou fazendo uma movimentação desses fluidos e, portanto, estou intensificando o fluxo magnético que faz parte, né, que está agindo em meu derredor. Intensificando esse movimento, atingindo esse estado vibracional, eu consigo aumentar e potencializar a força magnética oriunda
dessa própria causa inteligente. E, portanto, eu passo a estar mais suscetível, lembra do conceito de suscetibilidade e permeabilidade magnética? Passo a estar mais suscetível e também passo a utilizar de forma mais intensa esse potencial energético para operar curas, materializações, ou seja lá os efeitos disso. E aí hoje nós temos o desenvolvimento de diversos instrumentos que nos fazem captar de uma forma mais específica o ectoplasma, né? Câmera de visão noturna, os próprios instrumentos que nós falamos no início do vídeo de captação de áudio proveniente do extrafísico, medidores de campo magnético justamente para perceber essa diferença de fluxo magnético e de força magnética atuante. E nós devemos tudo isso não apenas ao esforço e talento de célebres cientistas, físicos e engenheiros que souberam desenvolver os seus estudos nessa área ao longo dos anos, mas sobretudo ao concurso de diversos médiuns que doaram seu próprio corpo para que todos esses estudos fossem desenvolvidos. E aí nós não podemos deixar de citar Elizabeth Desperance, Eusápia Paladino, Eurípides Barçanufo, o próprio Carlos Mirabelli, as irmãs Fox, né? E aí nós temos diversas referências que podemos utilizar para esses estudos, dentre elas Marie Curie, nós já falamos aqui já de Pierre Curie. Marie Curie, com o desenvolvimento, né, da radioatividade dos seus estudos com respeito a este assunto, dizia que devia haver uma causa espiritual que estivesse por trás daquilo, né? Ela foi a primeira cientista mulher a ganhar 2 prêmios Nobel. Fechner, professor alemão de física, desenvolveu pesquisas de bioenergia e parafenomenologia. Harry Price, com os seus estudos com respeito à parapsíquica. William Crawford, que estudou ectoplasma e mecânica psíquica. Ele acreditava que a levitação se dava por um meio de alavanca psíquica. E, logicamente, François-Marie Gabriel Delany. Nascido em 1857, nasceu junto com o nascimento de O Livro dos Espíritos, esse engenheiro eletricista notável. O seu pai era contemporâneo de Allan Kardec, cresceu junto com Allan Kardec, o ajudou nos seus estudos, a sua mãe também como médium. Foi um grande contribuidor para os estudos espíritas e foi autor da revista Científica e Moral do Espiritismo, que veio a lume em 1896. E aí o que nós observamos é que o magnetismo físico é apenas uma parte, um fragmento muito discreto de tudo que há no magnetismo total. Nós já abordamos aqui, mas vamos falar sobre os experimentos de Franz Anton Mesmer, no século XVIII, sobre o magnetismo. Ele utilizava o baquet magnético como se fora uma espécie de anel de força, acreditando que através daquela conjuntura pudesse curar as pessoas. E é interessante porque em O Livro dos Médiuns, no capítulo 17, Formação dos Médiuns, no item 207, Allan Kardec vai falar sobre algo muito especial. Neste capítulo, ele discute como que pode ser dado o desenvolvimento da mediunidade, qual a melhor forma de se fazer, traça inclusive um plano, um roteiro, uma técnica, para que o médium, sobretudo o médium psicógrafo, comece as suas primeiras manifestações, né, as suas primeiras comunicações. E uma das noções que ele dá, uma das dicas que ele mostra, é que quando o médium está no começo ou está ainda se testando para ver se realmente tem alguma mediunidade ostensiva, que ele se agrupe com outras pessoas que tenham o mesmo fim, a fim de que possa ser relativamente mais fácil, né, desdobrar isso. E aí ele vai falar no item 207. Os que se reúnem com um intento comum formam um todo coletivo, cuja força e sensibilidade se encontram acrescidas por uma espécie de influência magnética que auxilia o desenvolvimento da faculdade. Então isso é extremamente interessante, porque Allan Kardec fala aqui de uma influência magnética devido à força de vontade, né, ao esforço, à intenção, ao desejo de todas aquelas pessoas que se reúnem com um propósito comum e que a espiritualidade consegue penetrar, consegue utilizar estes instrumentos de uma forma mais ostensiva, melhor.
É como se quando nós estivéssemos todos juntos, irmanados, com uma mesma intenção, nós aumentássemos essa suscetibilidade magnética, da influência magnética espiritual, da espiritualidade superior que nos assiste. Então veja que o magnetismo físico material, ele ajuda, pelo menos de uma forma ainda muito pálida, de uma forma ainda muito discreta, a entender um pouco do fenômeno do magnetismo espiritual, que a gente ainda não tem condições de depreender de tudo. E é interessante porque em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas, no item 5, Allan Kardec vai falar sobre o poder magnético da fé. Diz assim: o poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Graças a ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá impulso, por assim dizer, irresistível. Eis porque aquele que alia a um grande poder fluídico, uma fé ardente, pode operar unicamente pela sua vontade dirigida para o bem esses estranhos fenômenos de cura e de outra natureza que eram considerados prodígios. É lógico que não basta querer para, por exemplo, ter uma faculdade medianímica. Mas o que Allan Kardec está dizendo aqui é que quando o indivíduo, o ser pensante, o espírito encarnado, ele alia poderes fluídicos com um grande esforço de vontade, com uma boa intenção de agir conforme o bem, ele consegue ter um poder praticamente irresistível e passa a operar não apenas no mundo material, mas também, de certa forma, no seu próprio mundo moral. E influenciar outrem. E aí, estranhos fenômenos de cura, que pareceriam prodígios, passam a ser explicados. E aí, na introdução de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai dizer assim: segundo a primeira dessas teorias, todas as manifestações atribuídas a esses espíritos não seriam outra coisa senão efeitos magnéticos. Aqui Allan Kardec está discutindo com respeito aos fenômenos espirituais, se eles são provenientes exclusivamente de fenômenos magnéticos. Fenômenos magnéticos capazes de animar a matéria, fenômenos magnéticos capazes de promover, como nós temos com relação à projeciologia, uma expansão das consciências, e aí a pessoa teria acesso a uma lucidez que não lhe era permitida num estado de vigília, digamos assim, Embora a projeciologia não tenha nenhuma relação com o espiritismo, mas Allan Kardec cogitou como uma possível resposta, com respeito à explicação dos fenômenos espirituais. E aí ele continua dizendo: os médiuns estariam então num estado de sonambulismo desperto, quando as faculdades intelectuais adquiriram um desenvolvimento anormal. O círculo das percepções intuitivas se estende fora dos limites da nossa concepção normal. Então, se nós admitíssemos que as comunicações mediúnicas, os fenômenos mediúnicos fossem meramente magnéticos, isso implicaria que os médiuns estariam sob um efeito de um magnetismo que promoveria uma espécie de sonambulismo mais ou menos desperto, em que o médium tem condição de acessar a sua consciência de uma forma mais alargada. Mas como que a gente pode ter esse tipo de condição no caso de um médium analfabeto? Como é que um médium analfabeto dá comunicação em diversos idiomas que ele sequer ouviu falar? Como é que um médium que tem uma grafia específica e que tem um conhecimento limitado vai falar sobre poesia, ciência, filosofia, copiando os célebres cientistas, filósofos, físicos da humanidade? Não há imaginação capaz de abarcar toda essa infinidade de coisas. E aí Allan Kardec vai continuar. Desde então, o médium tiraria de si mesmo, e pelo fato de sua lucidez, tudo o que ele diz e todas as noções que transmite, mesmo sobre as coisas que lhe são as mais estranhas em seu estado habitual. Então é um magnetismo quase fantasioso, É um magnetismo que permite que eu acesse conteúdos que nem são meus. Então, logicamente, o fenômeno mediúnico não é
estritamente magnético. A componente magnética influencia, age, mas o fenômeno transcende isso. E aí, finalmente, no livro A Gênese, Allan Kardec vai abordar o assunto no capítulo 6º, Uranografia Geral, no item 10. Ele vai dizer assim: há um fluido etéreo que preenche o espaço e penetra os corpos. Nós sabemos já que esse fluido não é a matéria e energia escura, como os cientistas estão detectando, e lhe falta nome, lhe falta instrumento para poder analisar de que é constituído. Nós sabemos que é o fluido cósmico ou fluido universal, que permeia tudo quanto existe. Essas formas múltiplas, indefinidamente variáveis, são conhecidas como gravidade, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa. Seus movimentos vibratórios são conhecidos por som, luz e calor. Então o que acontece? Aqui Allan Kardec está dando uma preciosa informação para nós. Ele diz que os fenômenos magnéticos, os fenômenos de atração, repulsão, de afinidade entre os espíritos, tudo isso diz respeito à forma como nós atuamos no fluido cósmico ou no fluido universal através dos nossos pensamentos e das nossas ações. Aristóteles, mais de 3 centenas de anos antes de Jesus Cristo, ele já havia investigado algumas possíveis causas, né? E dentre essas causas, ele lançou aí algumas causas que deram origem ao efeito dominó, ao efeito cascata, efeito borboleta. Então é interessante a gente puxar esse conhecimento e essa compreensão quando nós estamos tratando aqui do fluido universal que permeia toda a criação. Isso significa que eu tenho uma capacidade mais ou menos intensa de moldar esse fluido, e aí eu vou plasmando através do meu pensamento, formas pensamento, como André Luiz gosta de se referir, e de certa forma eu vou alterando o campo magnético, o campo psíquico. Esse meu campo psíquico vai alterando o espaço ao meu redor, vai gerando um tipo de energia. Essa energia vai se conectando, sendo transmitida e recebida por outras energias que também estão sendo geradas no ambiente. E aos poucos eu vou me afinizando a umas pessoas, me repulsando de outras, e vou construindo a minha história e a minha vida. É por isso que nós temos essa clara noção que o inconsciente é como se fosse um poderoso imã que arrasta para a nossa atual existência cenas, conjunturas, situações, dramas, dores, aflições, alegrias que nós não esperamos e que muitas vezes não corremos atrás. Mas ele puxa do nosso arcabouço psíquico todas essas nossas influências vibracionais, de energia que a gente acaba espraiando em derredor, ainda que não perceba. E aí Allan Kardec vai voltar finalmente nesse assunto quando no capítulo 14, intitulado Os Fluidos, vai falar do fluido magnético humano e espiritual. No item 33, quando ele vai falar sobre curas. Ele vai dizer que a ação magnética pode se produzir de várias maneiras. Primeiro, pela ação do próprio indivíduo, do próprio magnetizador, ou seja, fruto do magnetismo humano, cuja ação está subordinada à qualidade do fluido material. Então, essa cura magnética pode se dar por um fluido meramente humano que advém da minha fisiologia também humana, do meu aparato físico material. A ação magnética também pode se produzir pelo fluido dos espíritos que agem diretamente, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer uma influência física ou moral qualquer, e sua ação está subordinada à qualidade do espírito. Então, a depender da envergadura moral do espírito, ele exerce esse poder magnético irresistível, capaz de influenciar diretamente os espíritos. E a terceira razão para se operar esses fenômenos é a razão mista. Nós agora queremos fazer um breve comentário com respeito à obra A Cura pelo Magnetismo, de Jacob Mello. Jacob Mello é bastante conhecido dos espíritas por ter sido autor de diversas obras
que são inclusive utilizadas em grupos de estudos e que têm uma grande relevância para a maioria dos espíritas. São elas o passe, seu estudo, técnicas e prática, manual do passista, cure-se pelos passes, reavaliando verdades distorcidas e outros temas que parecem falar sobre o lado positivo de tudo, há coisas boas por todos os lados, etc. Neste livro em especial, A Cura da Depressão pelo Magnetismo, o autor desenvolve algumas hipóteses empíricas, porque, com todo o respeito à grande experiência dele, ele mesmo confessa que não chegou a comprovar cientificamente estes fenômenos, essas terapias que ele estrutura aqui, mas ele chega a estruturar algumas terapias que ele chama de tratamento de depressão por magnetismo. Então ele coloca técnicas e padrões que devem ser seguidos com o objetivo de curar. E como esta obra fala sobre o magnetismo, é interessante nós abordarmos neste vídeo para que nós possamos, à luz da doutrina espírita, tentar esclarecer alguns pontos. Em um determinado capítulo, o autor fala sobre tato magnético. Ele diz que algumas pessoas têm uma possibilidade de fazer um diagnóstico psicotátil por uma sensibilidade psíquica através das mãos. Ou seja, algumas pessoas têm uma faculdade, segundo o autor, que quando eu aproximo as minhas mãos dessa determinada pessoa, eu consigo perceber, através do meu tato, o psiquismo dela. E, através dessa aproximação, através de uma afinidade fluídica ou magnética, eu também consigo sentir as mesmas dores que o paciente, que a pessoa na qual eu estou tratando ou atendendo também sente, como se fosse uma transferência desses sintomas. André Luiz, em uma de suas obras, na obra Obreiros da Vida Eterna, há um capítulo em que ele vai falar sobre a tela mental, em que uma médium desencarnada vê na tela mental projetada de um determinado paciente que precisava de cuidados terapêuticos no além-túmulo, que deixa vir à tona aquelas lembranças de cenas pregressas. Então ela, através dessa tela mental, consegue, pela clarividência, ver um fragmento, um retrato daquilo que se passa no interior psíquico daquela pessoa. Outro fato que nós acreditamos que devemos ter um certo cuidado é com respeito ao autor afirmar que obsessão é consequência e não causa. A obsessão é um efeito e não a causa de problemas. E aí ele dá o exemplo da depressão, que na verdade não é que a depressão surja em virtude de um fenômeno obsessivo, mas em virtude de um processo depressivo, aquela pessoa acaba afundando numa melancolia, numa angústia injustificável,
e acaba sendo arrastada psiquicamente para instâncias psíquicas outras que também estão vibrando em angústia, em aflição e que acabam dando ressonância a esses pensamentos depressivos dessa pessoa. E aí ela se torna, digamos assim, presa fácil das obsessões. A grande questão está em generalizar os gêneros obsessivos para todos os casos assim. É lógico que nós não podemos desprezar que há fatores psíquicos, muitas vezes até fatores fisiológicos, fatores hereditários, que acabam ou podem acabar desenvolvendo um fenômeno depressivo, fatores emocionais, uma grande perda, enfim. Isso não é necessariamente advindo de uma obsessão direta, mas os dois fenômenos, eles são, em certo ponto, inclusive indissociáveis. E dizer quem veio primeiro, se foi a obsessão ou se foi a depressão, além de ser impreciso, porque nós não temos como medir, como avaliar todos os casos, porque nós desconhecemos a essência de todos os casos, nós também não podemos generalizar. Então é lógico que há casos em que o indivíduo deprimido dará aso, através da sua conduta, das suas ações, dos pensamentos que alimenta e deixa a porta aberta, vamos dizer assim, para os fenômenos obsessivos, mas também há os casos de assédio, de influências negativas que podem culminar no indivíduo nutrir por tanto tempo um humor deprimido a ponto de efetivamente estar com depressão. É interessante, então, diante desse exposto, que a gente tome cuidado e sempre, ao se deparar com esse tipo de situação, analise as duas questões. Tanto a questão médica, psíquica, dos fenômenos das emoções enfermas, que podem ter desencadeado essa emoção negativa, quanto também os fenômenos espirituais, que nenhum de nós está indene de ser influenciado por esse tipo de acessos. E aí, sem querer entrar no mérito do próprio tratamento de depressão por magnetismo, mas basicamente, de uma forma assim bem genérica, o que o autor nos refere é que há um conjunto de técnicas e de práticas que vão aumentando de intensidade com o tempo, que vão se tornando mais profundas com o tempo, que faz com que, através dessa transmissão fluídica, a pessoa revigore o seu ânimo, melhore dessa depressão. Só que o autor ele faz um posicionamento que nós também acreditamos que há de se ter cuidado, porque também não tem reverberação no que a gente conhece da doutrina espírita e da ciência materialista. Ele diz que o paciente depressivo é uma criatura muito sugadora de fluidos vitais e fluidos magnéticos. Nós precisamos ter cuidado com esse tipo de afirmação, porque, mais uma vez, as generalizações elas são temerárias. Quando nós estamos falando de um paciente depressivo, é lógico que nós estamos falando de um paciente com uma carga emocional mais ou menos intensa e negativa. O paciente ele perde o vício, perde o gosto, o desejo de viver. Então é lógico que esse paciente tem que estar desanimado. E isso é um sorvedouro. Acaba fazendo com que as suas próprias energias vão sendo minadas. E quando esse indivíduo está diante de uma pessoa que está esbanjando energia, simpatia, que inclusive quer lhe ajudar, é como se psiquicamente ela quisesse estar jungida a essa pessoa, porque é como se ela estivesse no alto mar, morrendo afogada, e aquela seja a sua boia que vai salvar, o seu salva-vidas. Mas a gente tem que ter cuidado com essa afirmação, porque isso não é geral. Existem patamares muito diversos a respeito da depressão. Então, os consultórios de psicologia, de psiquiatria, deveriam estar esvaziados, porque a depressão hoje em dia pulula nesses consultórios. Então, o tônus vital, fluido magnético dessas pessoas dos terapeutas, dos analistas, deveria estar extinto por conta disso. E nós sabemos que isso não é verdade. Então, são alguns posicionamentos que nós ouvimos, ainda que seja no meio espírita, então é necessário ter cuidado com esses tipos de afirmações.
Então, meus amigos, já para concluir, caminhando para o final, nós hoje falamos sobre eletricidade e magnetismo. Nós temos diversos assuntos para falar sobre esse tema, tentando explicar a nossa natureza elétrica, magnética, como que nós influenciamos no espaço ao nosso redor, tanto em termos de matéria física como espiritual. Mas, sem sombra de dúvida, acreditamos que aqui, embora não tenhamos nem de longe esgotado o assunto, cobrimos boa parte daquilo que nós temos nos estudos da própria ciência espírita. Espero sinceramente que vocês tenham gostado e até a próxima, se Jesus permitir.